Nesse vídeo a pessoa mais boazinha simplesmente massacrou 1,7 milhões de pessoas. Ficou curioso? Pois bem, vamos descobrir quem são os mais cruéis da história. Primeiro o Alexandre, o Grande, o jovem conquistador que não conhecia piedade. Alexandre o Grande liderou campanhas implacáveis, massacrando exércitos e destruindo cidades que resistiam. Ele não apenas conquistava, mas pulverizava qualquer resistência com uma brutalidade nunca antes vista. Além de conquistar o maior império do mundo antigo, Alexandre aplicou táticas de terror psicológico. Durante o cerco à cidade de Tiro, após meses de cerco, ele ordenou que todos os homens fossem executados e as mulheres e crianças fossem vendidas como escravos. Nesse dia ele massacrou 8.000 habitantes, crucificou 2.000 sobreviventes nas praias para servir de aviso a outras cidades e vendeu outros 30.000 como escravos. Sua política era clara: submissão ou aniquilação. Em sua marcha pela Pérsia, cidades inteiras foram queimadas, como Persépolis, antiga capital do Império Aquemênida, deixando um rastro de destruição e morte. 2. O grande Gengis Khan, o conquistador que fez o mundo sangrar. Gengis Khan não apenas conquistou, mas deixou um rastro de destruição em todo o continente asiático e na Europa. Ele usava o terror como estratégia, cidades que resistiam eram pulverizadas, e seus habitantes, massacrados. Após conquistar Nishapur, Gengis Khan ordenou que toda a população fosse exterminada. Estima-se que 1,7 milhão de pessoas foram mortas em apenas uma campanha. Ele também usava os corpos de civis mortos para bloquear rios e impedir o abastecimento de água aos inimigos. Ele matou tanta gente que conseguiu uma redução no dióxido de carbono na atmosfera da Terra. Se você acha que esse cara era cruel, é porque você não sabe quem é Átila. 3. Leônidas L, o rei espartano que lutou até o último homem. Leônidas liderou uma resistência suicida contra o gigantesco exército de Xerxes, transformando sua morte em uma mensagem de brutalidade e honra que ecoa até hoje. Durante a Batalha das Termópilas, Leônidas e seus 300 espartanos criaram uma pilha de cadáveres tão alta que obrigaram o exército persa a recuar temporariamente. Eles lutaram até serem completamente cercados, mas o número de soldados persas mortos foi de 20.000 soldados, um número astronômico. 4. Vlad, o Empalador, o príncipe que transformou a tortura em espetáculo. Não apenas defendia seu território, mas fazia isso com uma crueldade que se tornou lendária. Sua brutalidade foi tão extrema que se tornou a inspiração para a lenda do vampiro Drácula. Em um episódio famoso, ele mandou prender mais de 20.000 pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, e fez marchar até uma floresta onde foram massacrados e empalados. Ele fazia questão de jantar entre os empalados que agonizavam de dor só para demonstrar sua indiferença à dor alheia, assim aterrorizando os invasores turcos. A cidade de Targovit, onde Vlad governava, se tornou o palco de algumas de suas ações mais horríveis. Frequentemente impunhando punições brutais a civis, muitas vezes por crimes menores. Em uma de suas campanhas, ele mandou matar todas as mulheres e crianças de uma aldeia inteira porque suspeitava de uma conspiração contra ele. 5. Leopoldo II, da Bélgica, foi o rei que governou o Congo Livre entre 1885 e 1908, antes da região ser anexada pela Bélgica. Ele estabeleceu um regime de exploração brutal, disfarçado inicialmente como uma missão civilizatória. O povo congolês foi forçado a trabalhar em condições desumanas nas plantações de borracha. Aqueles que não cumpriam as cotas eram severamente punidos. A administração do lugar usava táticas de terror, incluindo assassinatos em massa, mutilações e torturas. A famosa mão cortada tornou-se um símbolo da crueldade, onde as mãos dos trabalhadores eram cortadas como punição ou como prova de que haviam coletado a borracha. Estima-se que a população do Congo tenha sido reduzida, de cerca de 20 milhões para 10 milhões durante o regime de Leopoldo II, devido a massacres, trabalho forçado e doenças. Sobre o número de mortes durante o regime de Leopoldo II no Congo, variam amplamente, mas a maioria dos historiadores concorda que o impacto foi devastador. Como resultado direto da exploração, violência, trabalho forçado, fome e doenças entre 1885 e 1908. Essa perda populacional representa cerca de 50% da população do Congo na época. É importante notar que essas cifras são estimativas, pois a documentação oficial era escassa e muitas mortes não foram registradas. 6. Rainha Boudica, a guerreira celta que transformou Roma em cinzas. Boudica foi uma das figuras mais brutais e icônicas da história. Líder da tribo celta Esseni, ela comandou uma revolta contra o Império Romano na Britânia. Sua fúria e brutalidade foram alimentadas por um desejo de vingança,
Porque após a morte de seu marido, Prasutago, rei dos Iceni, os romanos tomaram o controle do território e cometeram atrocidades contra sua família. Boudica foi publicamente chicoteada, e suas duas filhas foram brutalmente violentadas pelos soldados romanos. Esse ato de humilhação inflamou sua sede por vingança. Ela então uniu sua tribo e outras tribos celtas para enfrentar o domínio romano. Sua liderança foi algo extremamente brutal e sanguinária. Os atos de violência cometidos por seus exércitos chocaram até romanos, conhecidos por glorificar a guerra. Um dos episódios mais brutais de sua revolta foi a destruição total de Londinium, a atual Londres. Os habitantes romanos foram massacrados indiscriminadamente, incluindo mulheres, crianças e idosos. A cidade foi incendiada, e os relatos indicam que ninguém foi poupado. Os relatos romanos destacam a brutalidade com que Boudica e seus seguidores tratavam os capturados. Alguns foram empalados, outros queimados vivos em rituais sagrados, e muitos morreram em torturas públicas. As mortes eram, muitas vezes, vistas como uma forma de vingança pessoal e coletiva contra os romanos. A estimativa é de que ela tenha matado cerca de 70.000 a 80.000 romanos. 7. Tamerlão, líder militar e fundador do Império Timúrida, também conhecido como Timur, o Coxo. Tamerlão foi um dos conquistadores mais cruéis da história, inspirando-se em Gengis Khan. Ele liderou campanhas militares devastadoras na Ásia Central, Oriente Médio, Índia e partes da Europa Oriental. É estimado que suas guerras tenham causado a morte de cerca de 17 milhões de pessoas, o que representava cerca de 5% da população mundial na época. Tamerlão também era conhecido por massacrar populações inteiras caso encontrasse resistência. Em sua campanha na Índia, após capturar Delhi, ele ordenou o massacre de cerca de 100.000 prisioneiros em um único dia. Em Bagdá, ordenou que 90.000 cabeças fossem empilhadas, em torres, como símbolo de sua vitória. Ele também destruía cidades para impedir futuras rebeliões. 8. Shaka Zulu, o rei que transformou guerra em genocídio. Shaka revolucionou as táticas militares na África e consolidou o poder Zulu por meio de uma brutalidade implacável, deixando um legado de conquistas e sangue. Shaka não apenas derrotava seus inimigos, mas os exterminava completamente. Ele acreditava que deixar sobreviventes enfraquecia seu domínio. Relatos dizem que ele matou milhares de seus próprios soldados que não se curvavam às suas expectativas. Durante sua liderança, Shaka liderou campanhas agressivas que dizimaram tribos vizinhas e forçaram a migração de muitas populações. Esse período, conhecido como Mefekanio, tempo de problemas, foi marcado por deslocamento em massa, fome e violência, resultando na morte de milhares. Tribos que resistiam eram frequentemente massacradas, e sobreviventes eram assimilados ou escravizados. E por fim o Átila, o famoso flagelo de Deus Átila, conhecido como o flagelo de Deus, foi um dos líderes militares mais temidos e cruel da história. Ele foi o governante dos Hunos, um tribo nômade da Ásia Central, e durante seu reinado, Átila liderou uma série de invasões devastadoras pela Europa, tornando-se uma lenda de brutalidade. Um exemplo da sua monstruosidade foi em Nishapur, que hoje é Oni, na Sérvia. Nishapur foi atacada por Átila para que ele pudesse expandir seu território. A cidade inteira foi totalmente destruída. Relatos históricos indicam que a cidade foi saqueada, e seus habitantes foram massacrados de maneira cruel. Ele não poupou nem homens, nem mulheres, nem crianças. O número exato de vítimas não é claro, mas algumas fontes falam de 1,7 milhão de pessoas mortas durante essa invasão. Um dos fatos mais aterrorizantes associados ao nome de Átila foi sua prática de empalar seus inimigos. Quando ele derrotava um exército ou tomava uma cidade, o destino dos prisioneiros muitas vezes envolvia morte por empalamento, uma execução brutal onde as vítimas eram forçadas a ficar presas a estacas afiadas, muitas vezes morrendo lentamente. Na cidade de Naissus, ele teria empalado milhares de prisioneiros de guerra, criando uma floresta de estacas como um aviso de sua fúria e poder. Eu não sei vocês, mas para mim, o mais cruel era o Vlado Empalador. E para vocês? Qual foi o mais brutal? Comente.